conceito, assim, para a gente começar a falar na disciplina, para a gente entender, né? A gente precisa entender a diferença entre corrente contínua e corrente alternada. A primeira parte da disciplina, ela está muito conectada a esses dois conceitos, né? Porque quando a gente fala de diodo, para que serve um diodo retificador, né? Corrente alternada. Um diodo, ele tem diversas aplicações. Por exemplo, a gente tem diodo que é regulador de tensão, tem diodo que emite luz. LED é diodo emissor de luz, então o LED é um diodo. A gente tem diodo que retifica, que nós vamos falar, é o principal ponto-chave nosso. Tem diodo que funciona como modulador de alta frequência, né? E o nosso objetivo hoje é entender a diferença entre corrente contínua e a corrente alternada, porque o diodo retificador, ele transforma a corrente alternada em corrente contínua. Então, por isso que é chamado de diodo retificador, que a gente vai estudar os circuitos retificadores. Então, o conceito de corrente contínua e corrente alternada, né? Bom, quando a gente vem falando de corrente contínua, ontem eu falei bastante na aula, né? Da corrente contínua, ela tem uma característica que ela tem polaridade fixa. O que isso significa? Que os dois fios do circuito, eles sempre terão a mesma polaridade. Então, se a gente vem desenhar um circuito mais simples, de corrente contínua, está aqui uma fonte de tensão contínua, tá bom? Vou colocar aqui, por exemplo, uma lâmpada, circuitinho bem básico, ok? Então, eu tenho uma fonte aqui, por exemplo, de 3 volts, aqui é positivo, aqui é negativo, e está alimentando essa lâmpada com 3 volts, consequentemente vai surgir uma corrente elétrica no circuito. Então, isso talvez também pode ser algo novo para algumas pessoas, que é a interpretação do circuito, né? Final da aula de ontem eu comecei a falar isso. Para quem não ainda aprofundou em circuitos elétricos, do lado esquerdo aqui, este símbolo é o símbolo da fonte de tensão. Aqui eu tenho um símbolo da lâmpada, né? Conectei a lâmpada na fonte de tensão, aparece uma corrente elétrica aqui, que não vem ao caso agora o valor dela. Bom, quando a gente fala da variação da corrente contínua, que ela não tem mudança de polaridade, nós estamos falando que em qualquer instante de tempo, a polaridade da fonte vai ser sempre a mesma. Então, quando a gente monta um gráfico de tensão versus tempo, esse gráfico é uma linha reta. Então, vamos desenhar aqui, para a gente entender. Isso é uma fonte de tensão contínua, ok? Então, está aqui, ó. Seria basicamente exatamente isso aí. Então, analisando a variação da tensão no tempo, então vamos colocar aqui, ó. Isso daqui, ó, o eixo vertical, o eixo Y, representa a fonte de tensão. Então, vou colocar aqui a letra E de tensão, tá? Aqui é a fonte de tensão, o valor da tensão. E o eixo horizontal, o eixo X, representa o tempo. Então, a gente pode observar que sempre, em qualquer instante de tempo, o valor da fonte de tensão será de 3 volts. E sempre positivo. Sempre positivo. Então, o que nós podemos dizer da fonte de tensão contínua, ou corrente contínua? Polaridade é constante. Ou seja, polaridade é fixa. E também o valor é constante, não tem variação de valor. Esse tipo de fonte que nós desenhamos aqui, olha, é chamado de uma fonte de tensão contínua ou corrente contínua pura. Quais são os acumuladores, né? Corrente contínua pura, que nos fornece uma fonte de tensão contínua pura. Basicamente, nós temos as fontes químicas,
não só as químicas. Vou colocar como exemplo, por exemplo, nós teríamos baterias. Em geral, toda bateria é uma fonte de tensão contínua, porque o processo de geração de eletricidade é químico. Baterias, pilhas, fotovoltaicas, né? Fotovoltaicas, essas placas de energia solar são corrente contínua, pura. Então, de forma geral, esses são as fontes de tensão de contínua pura. Só que existe também uma fonte de tensão contínua, que é chamada de corrente pulsante. Vamos chamar assim, corrente contínua pulsante. Que a gente acaba considerando como fonte de corrente contínua. Então, exemplo, nós temos os geradores, alguns tipos de geradores, e também os retificadores, que é o que nós vamos estudar nessa disciplina agora. Retificadores. Como que seria o gráfico da tensão contínua pulsante? Então, seria isso daqui, ó. Deixa eu fazer o gráfico aqui rapidamente. Eixo X, né, horizontal. E vamos colocar agora o eixo vertical. Tá aí. Então, nós vamos fazer um gráfico da tensão por tempo. Então, a tensão contínua pulsante, ela me dá um gráfico parecido com isso aqui, assim, ó. O valor da tensão elétrica, ela vai de 0 até o máximo e vai variando dessa forma aqui no tempo. Então, aqui eu teria um valor de tensão E1, que é chamado de tensão máxima. Tá? Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Então, aqui é um exemplo de corrente contínua pulsante. Onde que ocorre essa corrente contínua pulsante? Circuitos retificadores. Né? Se a gente pegar um exemplo, uma furadeira para esses controle de velocidade, ela trabalha com tensão contínua pulsante. O carro, ele tem o alternador, que é um gerador trifásico, e depois tem um circuito retificador para gerar corrente contínua pulsante, que vai carregar a bateria. Mas observa que a tensão elétrica, ela muda de valor, né? Mas a polaridade é constante. Então, qual que é essa característica aqui? Ó? Polaridade fixa e variação de valor. Variação de valor, é isso daí. Então, pronto, aqui a gente definiu corrente contínua. Né? Corrente contínua é isso daí. Ó. Polaridade fixa e valor constante, a tensão contínua pura, corrente contínua pura. A corrente contínua pulsante, ela tem polaridade fixa e tem variação de valor também. Tá? E a eletrônica trabalha para alimentação do circuito, ela trabalha com tensão contínua, né? 100% tensão contínua. Em muitas aplicações, ela utiliza corrente alternada. Né? Então, exemplo bem prático disso são amplificadores. Né? Amplificadores, tem amplificador de áudio, amplificador de vídeo, amplificador de sinal de forma geral. Aí a gente mistura corrente no mesmo circuito, corrente alternada e corrente contínua, mas isso aí nós vamos estudar mais para frente. Então vamos falar de corrente alternada, né? Como que ocorre a corrente alternada? O princípio da corrente alternada, gente, ela acontece nos geradores, né? É o tipo de gerador. E o princípio básico do gerador é o seguinte, ó, né? A ideia é
vocês devem estudar, ou se já não tiver estudado, máquinas elétricas e eletromagnetismo, né? Nós temos aqui um estator, que é um ímã. Aqui está o polo norte do ímã, tá? E aqui tem outra peça do estator, são chamadas de peças polares. E aqui tem o polo sul. Lógico que do lado direito aqui tem o norte, e aqui do lado esquerdo tem o sul, tá bom? Então imagina aqui, ó, né, duas peças polares, ok? Então tá aí, né, o estator do gerador. E aqui no meio, ó, nós vamos colocar um fio desse jeito assim, ó. Um pedaço de fio. A gente sabe que o princípio que tem lá do magnetismo, que existem as linhas de força dentro de um campo magnético que atravessam, né, que eles vão sempre ser no sentido de norte para sul. Então nós temos esse eletroímã, esse pedaço de fio imerso dentro de um campo magnético. Tá? Bom, se a gente aplicar um movimento a esse condutor elétrico, então, se eu fizer esse espira girar, o que acontece é que entra em ação aqui o princípio da lei de Lenz e da lei de Faraday, que diz que a lei de Faraday diz que todo condutor elétrico em movimento dentro de um campo magnético induz uma tensão elétrica. Então, a tensão elétrica ela é induzida, ela é gerada através de um desequilíbrio que ocorre quando o condutor elétrico ele fica em movimento dentro de um campo magnético. Tá? Então, veja bem, vamos considerar assim, vou fazer um desenho bem rápido aqui, daqui a pouco eu apago. Aqui está o polo norte, aqui está o polo sul, a bobina está desse jeito aqui, ó, olhando de topo, as linhas de força estão atravessando aqui, não acontece nada. Tá? A espira está parada. Só que, no entanto, quando a gente aplicar um movimento de rotação, por exemplo, no sentido anti-horário, a espira ela vai girar e a massa da espira, ou seja, a massa do condutor elétrico, ela começa a atravessar as linhas de força. Consequentemente, vai ser induzido nessa extremidade da espira uma tensão elétrica positiva e nessa extremidade de cá uma tensão elétrica negativa. Só que nessa posição é induzido um valor de tensão elétrica. Quando a espira estiver completamente na horizontal, aqui é o momento onde a maior quantidade de linhas de força do campo magnético vão cortar a espira. Então, nessa posição da espira, é quando ocorre a máxima tensão induzida. Quando a espira movimentar mais, por exemplo, 45 graus para baixo, a tensão elétrica começa a reduzir. Então, vamos acompanhar somente essa ponta aqui. Ó. Quando ela estiver do lado de cá, ela começa a aumentar. Quando ela estiver de cá, ó, ela atinge o máximo. Depois ela vai reduzindo até atingir o zero aqui de novo. Ou seja, ela sai de zero, aumenta, aumenta, aumenta até um determinado valor, depois ela reduz até zero. Só que agora, observe o seguinte, aquela ponta aqui, ó, que estava descendo, quando ela passar do meio aqui de volta, ela começa agora a subir. Então, essa mesma ponta da espira que estava descendo, agora do outro lado ela começa a subir. Ou seja, a gente inverteu o movimento relativo da espira em relação ao campo magnético. Ou seja, a tensão elétrica ela muda de polaridade, a corrente elétrica inverte o sentido. Tá? Resumindo, nós teríamos o seguinte, para vocês entenderem, né? Vamos fazer, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Isso daqui é chamado de gerador elétrico. Então, está aqui um exemplo de um gerador. Tanto que ele é chamado de gerador elementar. É o gerador mais simples que tem. Tá? Então, vamos escrever aqui. Ó. Opa. Gerador elementar. E quando a gente faz uma análise vetorial,
Vamos ver se vai dar certo. Vai dar. A análise vetorial que eu quero fazer é o seguinte. Ó. Imagina a circunferência. Vocês estudaram isso lá nos princípios da trigonometria, e o comportamento da tensão elétrica naquela espira, ela obedece esse comportamento. Tá? Então, vamos analisar esse comportamento, qual que seria. Bom, imagina o seguinte. Quando... Eu vou desenhar aqui um vetor, ó, e esse vetor, ele vai indicar para mim, né, esse vetor, ele representa a tensão elétrica. Então, eu vou representar aqui, ó, a tensão elétrica em forma de vetor, ok? Quando a espira estiver completamente na vertical, tá? Completamente na vertical, eu estou dizendo que a projeção da tensão elétrica desse vetor no eixo Y, ela vai atingir o valor maior. E a projeção dela no eixo X atinge o valor menor, ok? O que eu estou falando para vocês é o seguinte, ó, aqui eu tenho componentes vetoriais, ó, sendo que aqui nós temos o vetor que importa para nós. Essa tensão nós vamos chamar de, eu vou mudar de E para V, vai ficar melhor, porque aí fica de acordo com o livro. Tá? Então aqui eu tenho um vetor, que esse vetor nós chamamos de tensão máxima. Então é um vetor. E aqui é um vetor vertical que representa V. Como é que a gente faz para calcular V? Depende desse ângulo aqui embaixo. Nós vamos chamar de ângulo alfa. Pela trigonometria, esse vetor V vai ser igual a tensão máxima vezes o seno do ângulo alfa. Vocês concordam? Seno de alfa. Então, imagina agora esse vetor girando no sentido anti-horário. Quando esse vetor estiver completamente na vertical, a tensão V vai atingir o valor da tensão máxima. Tá? Depois que ele passa do eixo Y, o valor de V começa a diminuir. Quando esse vetor estiver aqui, ó, alinhado no eixo X, o vetor V aqui que está na vertical, ele vai ser igual a zero, ele iguala a zero. E quando esse vetor estiver na vertical para baixo, nós temos um outro valor de tensão, só que agora esse valor de tensão ele é negativo. Ou seja, quando a gente coloca isso no tempo, eu estou passando isso de uma forma bem resumida, gente, porque vocês vão estudar isso mais a fundo em máquinas elétricas, né, eletromagnetismo, conversão eletromecânica de energia, né, nem eletromagnetismo, conversão eletromecânica de energia. Nós vamos estudar isso bem a fundo, vocês vão estudar isso bem a fundo, tá? Então é o seguinte, vamos representar isso agora num gráfico em função do tempo. Ó. Seria desse jeito aqui. Deixa eu aproveitar e colocar isso aqui, que vai ser o último. E isso daqui também vai ser o último. Tá bom, vai dar certinho aqui. Então vamos lá. Vamos representar então a variação da tensão elétrica, que está aqui, ó, em função do tempo, ok? Quanto que vai valer o valor da tensão no tempo? Então, nós vamos ter aqui, ó, uma representação que é o seguinte: quando esse vetor V máximo estiver completamente na horizontal, no sentido da esquerda para a direita no eixo X, o valor da tensão vai ser zero. À medida que esse vetor começa a subir, o valor do vetor V, que é projetado aqui no eixo Y, começa a aumentar. Então ele vai aumentando, aumentando, até atingir um valor máximo.
Quando que ocorre esse valor máximo? Ocorre quando esse vetor máximo aqui estiver completamente na vertical. Ó. Depois que ele passa do eixo Y, ele começa a diminuir de volta. Então, ele vem diminuindo, diminuindo, diminuindo. E quando ele estiver completamente na horizontal, apontando para a esquerda, o vetor, que é a projeção no eixo Y, atinge o valor zero. Tá? Depois ele começa a descer. Quando ele começa a descer, é o caso que eu falei com vocês, que a espira, o lado da espira que estava descendo, ele começa a subir, quando inverte, né? O lado da espira estava aqui, ó. Então, vamos considerar o seguinte, ó. Esse lado de cá, ó, ele vai invertendo, ele vai girando, chega uma hora que ele aparece do lado de cá, ó, aí ele começa a subir. E quando ocorre esse movimento relativo, essa inversão de movimento relativo, inverte-se o sentido da corrente elétrica na espira, então a polaridade muda de valor, né? O que antes era positivo começa a ficar agora negativo, ou seja, a tensão elétrica agora ela vai ficando cada vez mais negativa, negativa, até atingir o valor máximo. Ok? Então, é esse gráfico aqui. Ó. Ela vai reduzindo, 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 aí atinge o valor máximo. O que acontece na sequência? Aí a espira, ela inverte de novo a polaridade. Ou seja, ela inverte o movimento. Ela começa agora a descer. Né? Desculpa, ela passa do eixo vertical, horizontal, atingiu o valor máximo e depois começa a descer de novo. Então, pronto, ela começa agora a subir, chega um ponto que ela volta lá na condição original, na posição original. Aí ela começa a repetir o ciclo de novo, tá bom? Bom, então olha só, isso daqui é positivo e isso daqui é negativo. Depois fica positivo, depois positivo e negativo. Então a tensão elétrica, ela vai alterando de polaridade ao longo do tempo, tá? Esse valor aqui, ó, é o valor que a gente chama de V máximo. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho, que agora nós vamos colocar vários parâmetros que nós vamos precisar aqui na eletrônica. Então, isso daqui, olha, gente, isso daqui é a tensão de corrente alternada, né? Isso daqui representa, então, V máximo, tensão máxima positiva, vou colocar um símbolo de mais aqui só para ser mais didático, e aqui embaixo nós temos a tensão máxima negativa. De onde que vem, então, a corrente alternada? A corrente alternada é uma geração natural de um gerador que funciona à base de movimentos, movimento circular. Então, é difícil ter um gerador que não seja um gerador de movimento que não seja circular, né? Todo gerador elétrico, toda máquina elétrica geradora, ela gira. E esse movimento de giro provoca esse tipo de variação. Observa que a tensão elétrica, então, em corrente alternada, o que acontece com ela? Ela muda de polaridade e ela muda de valor. Então, vamos escrever isso aqui. Ó. Então, nós temos mudança de polaridade, troca de polaridade, né? E também variação de valores. Então, a tensão elétrica ela vai de 0 até um valor máximo, depois desse valor máximo até 0, depois inverte ficando negativa. Então, nós temos aqui uma variação de valores da tensão alternada. Bom, então essa é a principal característica do gerador de corrente alternada. Muita gente pergunta, pô, mas isso não é mais complexo? Não, é a forma de tensão elétrica mais fácil de ser produzida, gerada, é a corrente alternada. Hoje em dia, com as células fotovoltaicas que estão ficando cada vez mais acessíveis, está mudando de figura, né? Todo mundo está montando a sua própria usina geradora de eletricidade, né? Através da energia solar. Mas num gerador, numa máquina elétrica, é isso daí, tá bom? Então isso é uma tensão alternada. Essa onda aqui, ó, é chamado de senoide. Então, vamos escrever aqui, ó, senoide. E por que ele é chamado de senoide?
Porque o valor da tensão V em qualquer instante de tempo é dado por essa fórmula aqui. Ó. Então, como é que a gente vai achar o valor de V? Aproveitando a trigonometria, ó, V é igual a tensão máxima vezes o seno do ângulo alfa em qualquer momento. Isso é para a gente calcular a tensão instantânea, então é isso daqui. Nós não vamos aprofundar além disso, porque na eletrônica analógica a gente não precisa de aprofundar aqui, mas isso daqui lá em circuitos vai ser bem explorado, tá bom? Então, veja bem, nós temos então alguns parâmetros importantes que a gente precisa de deixar em evidência, né, aqui nesse gráfico. E nós vamos usar esses parâmetros muito na eletrônica. O primeiro parâmetro que a gente acabou de dizer aqui é esse daqui, não. Essa medida daqui para cá, ó, nós chamamos de tensão máxima. Essa medida aqui é a tensão máxima. Deixa eu apagar esse senoide aqui, depois eu escrevo de lá. Nós vamos precisar tirar essa medida aqui também, deixa eu só fazer a linha aqui e já explico. E essa medida daqui para cá também nós vamos precisar. Então, são os principais parâmetros que nós vamos... Em circuitos nós vamos explorar isso mais, né? Mas aqui na eletrônica é bom a gente já trazer esses conceitos. Olha, deixa eu só fazer esse desenho e já vamos falar, então. Ok, deixa assim por enquanto. Bom, então vamos lá. Esse valor, ó, essa medida daqui para cá, é o que nós estamos chamando de tensão máxima. Ela tem outro nome, eu já vou falar daqui a pouco, tá? Mas isso é o Vmax, tensão máxima. O outro nome é chamado também de tensão de pico. Nós vamos comentar isso daqui a pouco. Ó. Então, nós vamos chamar isso aqui de Vmax. Esse valor ó, daqui, de um pico até o outro, é chamado de tensão de pico a pico. Tá? Nós vamos precisar disso também. E essa medida daqui para cá ó, é chamada de período, que nós vamos representar pela letra T maiúscula. Então, o que é o período? É o tempo que o gerador gasta para completar um ciclo da forma de onda. Então, vamos colocar essas informações agora aí, alguns conceitos que nós acabamos de falar. Esses 4 conceitos aqui nós vamos usar muito na eletrônica, e é por isso que é importante a gente trabalhá-los agora. Então, o primeiro conceito é o seguinte: qual que é a forma de onda? A forma de onda é o desenho que o gráfico faz. Né? Essa forma de onda, ela tem um nome que é chamado de senoide, ou uma forma de onda senoidal. Senoide é porque varia de acordo com o seno, e é uma função senoidal porque é o movimento circular do gerador elétrico, lá na usina. Tá? Então, esse é um conceito que nós precisamos de entender aqui. Bom, quais são outros conceitos? Né? Valores de tensão que eu coloquei ali, ó, que a gente precisa de tratar. Vamos trabalhar um a um agora. Só dar uma organizada aqui, porque esse material vai para vocês depois. Conceitos. Então, a gente falou da forma de onda senoidal, né, porque representa uma senoide. Tensão elétrica alternada, então, ela muda de polaridade com o tempo, tá? E muda também de valor. Tensão máxima. A tensão máxima é a tensão de pico, igual eu falei com vocês ali. Ó. Então, Vmax, ou tensão de pico. Tá? Então, isso daqui é chamado de tensão máxima, ou tensão de pico.
Então, então vamos escrever isso aqui, ó, VPP. Opa, colocar da mesma cor. VPP. VPP é tensão de pico a pico. Tá? VPP. Ok? Bom, vamos pelos conceitos mais básicos, então. Está faltando ali o período, ó, T. T é chamado de período. Né? O que é período? O conceito de período é tempo gasto para completar um ciclo da onda, da forma de onda. Ok, aí vem a pergunta, né? Tá bom, mas o que é ciclo? Então, o conceito de ciclo é uma repetição da forma de onda. Então, a gente tira um retrato e congela. O osciloscópio, nós vamos ver isso lá no laboratório. Então, quando a forma de onda começa a repetir, ali termina o ciclo. Então, sai do zero, máximo positivo, depois vai no zero, máximo negativo, depois volta no zero e vai para o máximo positivo. Então, daqui para cá, ela começa a repetir. Então, um ciclo é uma repetição da forma de onda. Tá? Agora, então, a gente pode ter uma definição, que não está ali no gráfico, mas que é muito importante, que é chamado de frequência. O que é a frequência? É o número de ciclos por segundo. Quantos ciclos a forma de onda completa em um segundo? Esse é um conceito muito importante, tanto na eletricidade em geral, quanto na eletrônica, né? Então, o número de ciclos por segundo. E a unidade de medida é o Hertz. Então, Hertz. Vamos falar de um exemplo, né? Do nosso cotidiano. Exemplos. Instalação elétrica, né? 60 Hz. 50 Hz. Acho que são, em termos de instalação elétrica, são os dois padrões utilizados mundialmente, né? Então, isso representa a quantidade de ciclos que ocorrem em um segundo da forma de onda. E existe uma relação que é o seguinte, ó, período é igual a 1 sobre frequência. Isso implica que frequência é igual a 1 sobre período. Tá? E nós vamos usar isso muito na eletrônica. Então, F, frequência. A gente consegue calcular o período pela frequência. Se eu medir a frequência, eu consigo calcular o período. Né? No osciloscópio, eu posso medir o período e calcular a frequência. O osciloscópio, no laboratório, nós temos dois tipos de osciloscópios, o analógico e o digital. O digital é uma tela de LCD, ali na tela ele já vai nos dar tanto a frequência quanto a forma de onda, período, tudo isso em forma numérica. O analógico tem um jeito certo de medir, que nós vamos aprender lá no laboratório. Então, eu vou medir o período e dali eu calculo a frequência. Então, essa é a relação entre período e frequência. Período. Ok, então tá aí, ó, a gente já tem algumas definições importantes.